Olá, começando mais um consultório, esse que é um quadro onde você pode participar aqui com a gente, um quadro onde você traz aquilo que deseja o seu coração compartilhar, e aqui nós trazemos orientações, sugestões, talvez um outro olhar, para que possa te ajudar nessa sua necessidade nesse momento. Então, tem um link aqui embaixo na descrição deste vídeo, onde você coloca apenas a sua idade e você relata aquilo que você desejar pra gente. Nós temos já outros casos aqui que já compartilhamos com vocês. Você pode acessar nos vídeos que temos aqui no canal e ver se de repente algum deles também vem de encontro com a sua necessidade. Então vale muito a pena você dar uma olhadinha neles também. Bom, tudo aquilo que você compartilhar com a gente é completamente anônimo. Não queremos saber o seu nome, não necessariamente precisamos saber de onde você é, mas o que você puder trazer para a gente de mais detalhes vai ser muito bom para que a gente consiga elucidar melhor ainda aquilo que você deseja, tá ok? No caso de hoje, nós temos uma situação bem interessante. E eu estou aqui com a Faíla e a gente vai discutir sobre essa situação hoje. Mas antes da gente compartilhar a nossa discussão aqui, eu quero trazer o caso para vocês. É de uma mulher de 27 anos e ela não relata a cidade onde ela mora, mas ela diz o seguinte: eu sempre fui muito tímida, participava pouco das atividades da escola e da igreja. A igreja da minha cidade é bem pequena, tinha poucos membros, por isso acabava tendo que enfrentar a minha vergonha e ajudar mais. Aqui entendemos que é nos trabalhos da igreja. Há alguns meses mudei para uma cidade maior. Moro com a minha mãe e um irmão de 10 anos. Estou fazendo faculdade, mas ainda sinto muita vergonha dos meus colegas e também me sinto deslocada do grupo de jovens da igreja. Sempre acho que vai me considerar inferior. Tenho medo de não saber opinar na conversa, medo de não entender das coisas que eles estão falando, conversando. Nunca tive um relacionamento com nenhum rapaz, mas tenho o sonho de um dia casar e ter a minha família. Mas se não consigo nem sair de perto da minha mãe e interagir com as pessoas, isso ficará cada vez mais impossível. Como faço para não ter tanto medo de tudo? Bom, nossa amiga jovem, 27 anos, ela traz aqui uma situação de timidez, uma situação onde ela se sente incapaz de avançar, mas ela tem um desejo. Então isso é muito bom, que a gente percebe que ela tem um desejo. Então, minha amiga, você trouxe para o lugar certo o seu caso. A gente aqui quer te ajudar e a gente deseja muito que você alcance aquilo que você mais anseia, né? Essa vontade de perder esse medo. Então, como que a gente faz para perder esse medo, Faíla? Olá! Nem falei oi para vocês, mas estou feliz de estar aqui para a gente compartilhar mais esse caso. E esse é um caso que ele não é incomum. Ele é bem mais comum do que a gente imagina. Né? É uma pessoa que foi criada já ali com uma timidez, já tinha vergonha. Mas ali no seu meio, era muito pequeno. Provavelmente nasceu ali na igreja, todo mundo já conhecia. Não tinha muito como escapar, então foi fazendo uma coisinha ou outra. Talvez ajudando com as crianças, talvez… foi crescendo ali. Mas quando ela teve que enfrentar uma realidade muito diferente, uma cidade maior, um grupo maior, a faculdade, outros colegas, outras crenças, além, né, de ter uma cidade maior, onde as pessoas têm um pensamento diferente, às vezes, de uma cidade do interior, também a questão religiosa, né, saiu ali do seu meio e foi para um lugar diferente. Então, tudo mudou. É natural que ela sinta… Para quem já era tímida, que sinta ainda mais vergonha. Então, vamos entender um pouquinho melhor o que é a vergonha. A vergonha, a definição mais legal de vergonha que eu conheço é a seguinte. Vergonha é a imagem que eu não quero ter aos olhos dos outros. Olha que legal essa definição. Interessante. Vergonha é a imagem que eu não quero ter aos olhos do outro.
Então eu não quero que o outro me veja assim, assim, assim. Então eu quero… Veja bem, a vergonha, ela é a forma de eu tentar controlar a forma como os outros vão me ver. Mas isso é muito complicado. Como é que eu vou sair controlando tudo que os outros vão pensar ao meu respeito? Como isso não é possível, então eu me fecho, interajo o mínimo possível para errar o mínimo possível. Né? Então, como é que eu vou começar a interagir? Porque ela não vai ter um relacionamento, se ela não simplesmente começar de algum ponto, de algum lugar. Então, a primeira coisa é a seguinte: entender o que você de fato quer. Você quer fazer amigos? Você quer fazer colegas? Você quer fazer um grupo, um network na faculdade? Né? Você vai precisar trabalhar em grupo na faculdade, não sei exatamente o curso, mas todos os cursos hoje em dia têm trabalho em grupo, trabalho em equipe. Você vai precisar formar a sua equipe e você vai ser meio que obrigada a sair da sua zona de conforto. Mas o que é legal de pensar nesse momento? Então, quando eu desfoco um pouco de mim mesma, então ao invés de eu olhar para mim, para minha realidade, falar, ó, como eu sou menor, ó, como eu sou pequena, eu me sinto inferior, vão me considerar inferior, vão achar que eu não sei nada, Então, ao invés de eu olhar só para mim, porque nitidamente a sua autoestima não tá das melhores, vamos virar um pouquinho e olhar para o outro. Então, assim, de que forma eu posso interagir ou de que forma eu posso me tornar uma pessoa interessante? Então, você relatou aqui que você se considera uma pessoa desinteressante, que ninguém vai parar para te ouvir porque você não teria nada de bom para falar para ninguém. Então, você está se considerando desinteressante. Como eu me torno uma pessoa interessante? Acho que também, assim, o fato de ela vir de uma cidade do interior, de conviver com pessoas que ela já tinha costume, já tinha amizade, zona de conforto, exatamente. Isso, obviamente, ela já tinha essa timidez, mas ela não confrontava com isso porque ela já estava em um ambiente que era confortável. Isso vai aumentar quando ela sai desse ambiente. Não que quando ela muda do ambiente, esse medo veio de fato aparecer, ele já existia. Só que ela saiu do conforto dela. E é proporcional, para você ver, é proporcional o tamanho da dificuldade que ela está enfrentando com o número de oportunidades que vão aparecer para ela. Então é sempre proporcional. Você quer ter um maior número de oportunidades em qualquer coisa na sua vida, automaticamente o seu medo e o número de desafios que você vai enfrentar, eles vão ser proporcionais. Quanto mais oportunidades você busca, mais desafios você encontra. Afinal, uma oportunidade só vai estar atrás de um desafio. Porque dentro da zona de conforto não tem oportunidade. A oportunidade, ela está além. A gente passa pela zona do medo, é inevitável, tá? Todos nós que saímos da zona de conforto, a primeira zona ali é a zona do medo. Depois vem a zona do aprendizado, depois do crescimento. E aí, quando aquilo fica comum, aquilo ali já se torna a sua nova zona de conforto. Você vai precisar sair dela mais vezes. Isso para todos nós, em qualquer circunstância. E é importante que a gente perceba que se você não está vendo isso na sua vida, é sinal que você está muito parado na sua zona de conforto. Então, se não tem nada que te dá um friozinho na barriga, que te move a pensar assim, ai, será que vai dar certo? Será que vai funcionar? É sinal que você está muito estagnado. Então, esse fica o recado para todo mundo. Tá muito acostumado com tudo, nada te causa friozinho, nada te traz um desafio, é sinal que você está muito estagnado. Melhor mexer um pouquinho com isso. Mas como é que se torna uma pessoa interessante? Como é que eu vou me tornar interessante para as minhas meus novos desafios, meus novos colegas, minha nova igreja? Então, tem uma frase que eu acho muito legal, é de Lou Holtz, diz o seguinte: as pessoas não ligam muito para você até saberem o quanto você liga para elas. Olha que interessante isso aqui. Ninguém vai te dar muita bola até entender o quanto você se interessa por elas. Então, uma pessoa interessante é sempre uma pessoa interessada. Quando você demonstra interesse, todos nós gostamos de nos sentir acolhidos, de nos sentirmos ouvidos, de que alguém está olhando para a gente com um olhar carinhoso. Quando você mostra isso para as pessoas ao seu redor, você tem a capacidade de encantar as pessoas. Então, o autor, esse aqui eu estou nesse livro, O Poder do Charme, tá? É um livro de Brian Tracy e Ron Arden. Então, O Poder do Charme, ele traz algumas coisas muito interessantes. O que ele considera charme? A gente chama esse charme de
carisma, de ser uma pessoa carismática. Sabe aquela pessoa que por onde ela passa, parece que deixa um perfume? Deixa um clima agradável? As pessoas confundem o ser interessante com se apresentar interessante. Então aqui tem uma diferença, né? Tem. É o ser ou você se apresentar, né? O fazer. Uma casca. Uma casca. Então, existe essa diferença que, obviamente, nós precisamos ser interessantes, nos apresentarmos de forma agradável, mas não de forma falsa, a mostrar, a apresentar aquilo ali que realmente não somos. Exato. Então, colocar esse ponto aí do ser é importante para todos, né? Não só para essa nossa telespectadora, é importante para todo mundo. Porque nós estamos, o mundo hoje está ligado, ele está focando no você se apresentar e não no realmente ser. E quando você realmente as coisas mudam. E não mudam para os outros, vão mudar primeiramente para você. E aí, eu vou dar aqui 5 dicas, na verdade. 5 dicas para que a gente comece a mudar essa imagem de dentro para fora. De como é que eu me torno uma pessoa interessada, realmente interessada. Porque eu posso até fingir, mas esse meu fingimento vai durar muito pouco. Então, para eu ser interessante, eu tenho que me tornar uma pessoa interessada. Então, eu preciso, primeiro, aprender, óbvio. Uma pessoa que está com medo de não saber, de não entender, de não ser legal, poxa, pesquisa, lê mais, vê o que está acontecendo no mundo, tem argumentos. Não é que você vai virar o chato que tem resposta para tudo, mas você vai poder interagir numa conversa, vai poder saber do que está acontecendo, vai ter sempre uma coisa diferente para contar. Assiste todos os nossos programas, você vai ter um monte de coisa para conversar. Pode ter certeza, assiste lá os 100 programas que já foram gravados, alguma coisa interessante você vai ter para pontuar numa conversa. Você vai falar, olha, eu vi num programa assim, assim, assim. Você vai ter ali para conversar. Mas como que você se torna uma pessoa interessada, né? Como é que as pessoas te notam como uma pessoa que é gostoso de ter por perto? Então, o segredo é simples, é fazer o outro se sentir importante. E não de uma forma bajuladora, tá? De uma forma honesta e sincera. Então, 5 maneiras de você se tornar esta pessoa. A primeira é a aceitação. O maior presente que você pode dar para alguém é aceitá-la como ela é. Sem criticar, sem julgar. Então, a gente já conhece as pessoas. Em geral, o tímido, ele tem muito disso. Porque parece que ele é só vergonhoso, só tímido, só quietinho. Mas ele também pode ser muito crítico. Ele tem medo de receber a crítica. Por quê? Porque ele também é muito crítico. Então, ele já faz um mapeamento. E já, fulano, não gostei do jeito dela. Ciclana, não gostei daquele cabelo. Beltrano, não gostei do jeito que fala. E aí, aquilo cria uma barreira. Porque a pessoa acredita que está sendo julgada com a mesma severidade que às vezes julga. Então, receba a pessoa que você está começando a conversar, aprendendo sobre ela, sem julgar logo de cara. Dá uma chance para você conhecer, para você saber como é, ao invés de você dizer assim, nossa, mas isso que você está fazendo é muito errado. Ouve, né? Aprende com a pessoa, ouve com ela. Não é o seu julgamento ou a sua opinião que vai fazer ela ser diferente. Mas, num primeiro momento, aceite a pessoa que está ali na sua frente. Sorria, né? O sorriso é um fato de aceitação. Então, quando você está conversando com alguém e a pessoa retribui com um sorriso, é sinal que a pessoa está ali presente, que ela está na conversa, que ela está retribuindo. Apreciação. Quando você aprecia alguém ou alguma coisa ou estima, você tem curiosidade, você tem interesse. Então, você vai perguntar, nossa, mas como é que você fez isso? Nossa, que legal! E por que você escolheu esse curso na faculdade, né? Por que você escolheu esse curso? Sério? E o que te chamou mais atenção? E você tá gostando? E perguntar, mas você já tinha outro emprego? Ah, você já trabalhava? E o que você fazia? Não é uma curiosidade, assim, de interrogatório policial. Mas é dar a oportunidade da pessoa explicar, falar dela. As pessoas gostam de falar de si, da sua história, do seu passado, dos seus pais, do seu gato, do seu cachorro. Né? As pessoas gostam, então apreciação… Gostam de sentir-se que você é importante, que Exatamente. você está valorizando a história dela, as decisões dela. Exato. E aí, essa apreciação, ela vai vir dessa curiosidade. Então, ao invés de você pensar tanto, o que eu vou responder agora, o que eu vou contar, eu não tenho nada de interessante para contar. Para de pensar um pouco em si, pensa no outro, com curiosidade genuína.
Mas como é que foi para você vir para cá? Ah, você também veio do interior? E onde você morava? E como é que era? A pessoa vai te dar uma confiança que aí depois ela vai perguntar, você vai retribuir e tudo mais. O terceiro ponto é a aprovação. A aprovação é uma necessidade nossa, real, tanto quanto comida e descanso. A gente tem a necessidade de se sentir aprovado. Então não é que você vai conhecer uma pessoa e aprovar tudo que ela faz. Mas provavelmente na pessoa que você está conhecendo, que você está conversando, tem pontos que você acha interessante, que você aprova. Então elogia. Não tem nada para elogiar. Elogia o fato dela chegar cedo na faculdade. Elogia o fato dela se empenhar. Elogia o fato da letra dela ser bonita. Olha coisas que você de fato ache legal e verbalize, elogie. O brasileiro ele tem muita dificuldade de elogiar. A gente às vezes olha, pensa, guarda para si e não fala. Eu lembro uma vez que eu elogiei uma vizinha, eu e a Alice, uma senhora. Ela é viúva, ela mora só ela e o cachorrinho dela. E a gente considera ela muito bem vestida, muito elegante. E aí eu falei pra ela no elevador, eu falei, eu e a Alice consideramos você uma pessoa muito elegante. Mas você precisa ver o tamanho do sorriso que ela abriu. Ela, nossa, muito obrigada, que legal que vocês repararam e tal. E aí, óbvio que dali pra frente, formou-se uma amizade. Então ela sempre fala dos meus filhos e ela chega e fala, essas crianças, o Benício e a Alice são muito educadinhos e tal. E a gente tem esse pequeno, né, tempinho ali no corredor, no elevador, mas já deu para perceber que foi especial para ela. Então, quando a gente verbaliza, e não foi falsidade, eu realmente olho ela passeando com o cachorrinho todo dia e falo, todo dia ela tá bem arrumada. Todo dia ela tá bonita, mesmo com uma roupa esportiva, um tênis, mas ela tá sempre penteada, arrumada. Uma graça, uma coisa linda. E a gente falar. O quarto é a admiração. Abraham Lincoln diz o seguinte, todos gostam de um elogio. Aí vai entrar esse aqui da aprovação, o elogiar também, o verbalizar, o falar, o trazer um elogio sincero. As pessoas sabem quando o elogio é fingido, tá? Podem não saber num primeiro momento, mas depois começa a ficar meio pegajoso. Já conviveu com gente pegajosa, que tá sempre elogiando de um jeito que você sente ali que... Interessado. Interesseira. Tem a diferença entre ser interessante, interessado e interesseira. Exatamente. E aí, o quinto é a atenção. Quanto mais atenção você der, mais você constrói um relacionamento. Então, hoje em dia, é muito fácil da gente conversar e ficar assim. Tá. E mexendo no celular e se distraindo e olhando pro relógio. Então, quanto mais atenção você der para essa pessoa ou para aquela conversa, você vai trazer mais recursos para você. Primeiro, prestar atenção mesmo, porque você vai lembrar de uma história que ela contou no primeiro, segundo dia que vocês conversaram. Ela vai lembrar depois de muito tempo. Nossa, você ainda lembra disso? Então, dar atenção, prestar atenção. São algumas dicas de ferramentas que a gente pode usar para conseguir encantar pessoas, né? Para conseguir se tornar uma pessoa de fato interessada. Existem várias formas de se tornar uma pessoa verdadeiramente cativante, uma pessoa que tem um carisma, que vai interagindo e facilitando o aprendizado, o compartilhar, o ouvir. Então, ouvir não é só parar e olhar para a pessoa. Você tem que prestar atenção, você tem que fazer, às vezes, uma pausa antes de responder, não ser afoito, não ser afobado, já ir atropelando. Inclusive, nesse mês nós vamos ter um programa especial sobre comunicação. Então fica atento que você vai entender como se comunicar melhor para aumentar ainda o seu potencial. Mas veja, vamos encerrar aqui. Aqui eu dei algumas dicas de como perder um pouco essa timidez. Então, o ponto principal que eu tô falando aqui hoje, existem muitas outras técnicas, muitas outras coisas. Também você precisa prestar atenção na sua autoestima, no que você tem tanto medo. Mas o ponto principal da nossa conversa de hoje foi: desfoque a atenção de si mesma e olhe mais para o outro. Então veja que cada pessoa que você encontrar na sua faculdade, na sua igreja, no ponto de ônibus, tem uma vida, tem uma história, também está carente, também sofre, também precisa de ajuda. E nós somos espelho de Cristo no mundo. Então a nossa obrigação é sermos imitadores dele. O que Cristo fazia era se interessar por todas as pessoas que estavam ao redor dele, genuinamente interessado. Então ele olhava, óbvio, ele tinha a vantagem de conhecer o coração. Mas nós podemos ter um esforcinho de conhecer o coração, de olhar para a pessoa e falar assim: é um filho de Deus, é uma pessoa por quem Cristo morreu, é uma pessoa que merece a minha atenção, que merece o meu afeto. Então,
quando você desfoca um pouco a atenção de si mesmo e coloca na importância do outro para o nosso Criador, para o nosso Deus, uma pessoa que mereceu estar ali porque Deus a criou, Deus a fez, Deus a ama. Então nós temos que retribuir isso. Isso faz com que a nossa vergonha, o nosso sentimento de menos-valia, essas coisas ruins que habitam em nós, elas vão cedendo e diminuindo dia após dia. Não estou dizendo que é fácil, não estou dizendo que é de uma hora para outra, mas é um exercício e que vale a pena. Testa aí e me conta. E para você, conta pra gente aqui nos comentários. Serviu essas dicas? Essas dicas vieram ao seu encontro? Serviram para te ajudar? Se você não é tímida, não tem vergonha, mas pode ser que melhore o seu relacionamento com as pessoas se você colocar em prática. Que tal? Coloca em prática e conta aqui pra gente. E você também pode relatar o seu caso aqui, assim como a nossa amiga trouxe aquilo que ela estava precisando. E eu espero que a gente tenha trago luz, uma forma de luz, para ela agora seguir com menos medo e enfrentando esses desafios. Você também pode colocar aqui os seus medos, as suas angústias. Coloca no link que está aqui embaixo, é completamente anônimo e a gente terá o maior prazer de te ajudar também. Antes de você sair, não esqueça de deixar o seu like. Manda para suas amigas aí também para assistir aqui com a gente. Quem sabe elas também podem participar e elas trarão recursos que irão também te ajudar em alguma coisa. A gente fica muito feliz com isso. Um abraço, fique com Deus, a gente se vê no próximo quadro. Até lá! Dê retorno, dê um feedback. Então, esse é o consultório. Apenas a sua idade e quantos anos você? Sua idade, quantos anos você tem? Aqui, ó. Inclusive, hoje nós vamos... Hoje não. Não tem nada de hoje. O que eu ia falar mesmo? O que eu repeti? Vamos lá. Não, esses dias não ficou 2 meses sem chover? A da idade, não posso repetir. 3, 2... Olá, seja bem-vindo. É Natal, vamos festejar. Então desliga ele.